16, mas antes nós vamos orar. Hoje nós falaremos sobre as maravilhas do Senhor. Senhor, te louvamos por estarmos aqui reunidos, pedimos a tua bênção, a tua orientação, a tua graça, a tua paz, a tua alegria, que o teu Santo Espírito esteja presente de uma forma muito especial para nos orientar a entender a tua palavra, Senhor. Perdoa os nossos pecados, sejas conosco, pois é em nome de Jesus, nosso Senhor, por quem oramos agradecidos. Amém. Atos 5, do 12 ao 16 diz assim: E muitos sinais e prodígios, ou maravilhas, eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Quanto aos outros, ninguém ousava juntar-se com eles, mas o povo tinha-os em grande estima. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais, de sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em macas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse algum deles. E até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais todos eram curados. Amém? Os irmãos podem sentar. Não existe a menor dúvida que o nosso Deus é maravilhoso. Amém ou não? Esses dias eu estava em casa e estava orando, e eu não conseguia falar outra coisa senão dizer: Senhor, tu és maravilhoso. Mas era uma alegria muito grande no meu coração, e eu não conseguia falar outra frase. Eu só conseguia dizer: Senhor, tu és maravilhoso. Eu pensava nas coisas que Deus fez, nas coisas que Deus é, e não me vinha outra frase à cabeça para orar senão essa. E eu falei muitas vezes isso para Deus. Ele disse que quando você orar, não use de vãs repetições. Mas eu não usei de vãs repetições. Eu repeti uma coisa que de fato estava profundamente arraigada no meu coração naquele momento. E isso não é repetir em vão coisas, né? Deus é de fato maravilhoso. Quando o profeta Isaías falou a respeito de Jesus, o Messias de Israel, no capítulo 9, versículo 6 do seu livro, ele disse, entre outras coisas, que o nome de Jesus seria o quê? Maravilhoso. Seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Mas a primeira coisa que ele disse a respeito de Jesus é que o nome do Messias seria maravilhoso. Lá no livro dos Juízes, capítulo 13, versículos 17 e 18, quando o anjo do Senhor aparece a Manoá, o que seria o pai de Sansão, e Manoá disse para o anjo: diga-me o teu nome, para que quando acontecer o que o Senhor falou, então nós possamos te honrar. E o anjo lhe disse: por que você pergunta pelo meu nome, visto que ele é maravilhoso? Moisés, quando apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, lá no deserto, ele se dirige ao monte de Deus, diz no capítulo 3 do Êxodo, e ele viu um arbusto que se queimava, mas não se consumia. Então Moisés se virou para lá e disse assim: eu vou me virar para lá e ver esta grande maravilha. Quer dizer, sempre que Deus se relaciona com o seu povo, é de forma maravilhosa. Lá no Salmo 96:3, o salmista já dizia desde a antiguidade: anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos a sua maravilha. Eu quero dizer que maravilha é uma atribuição exclusiva de Deus. Só Ele faz maravilhas, conforme está escrito no Salmo 72, 18. Eu e você somos frutos das maravilhas do Senhor. Amém? A sua salvação, a sua vida, o livramento que Deus te deu, a família que Deus te deu, o emprego que Deus te deu, a condição de vida que Ele te dá, a inteligência que Ele te deu, a oportunidade de estar junto com a família dEle, cultuando ao seu nome. Isso é uma maravilha de Deus. No próximo domingo nós vamos ter um culto aqui especial voltado, como já disse o Alexandre, para nos lembrarmos da igreja perseguida. Porque enquanto nós estamos aqui reunidos, existe parte do corpo de Cristo que não pode se reunir livremente como nós estamos aqui, sob pena de morte ou sob pena de prisão e de torturas, né? Mas aqueles irmãos também conhecem profundamente as maravilhas do Senhor. Por isso que ninguém para a igreja, porque a igreja conhece o Senhor, Deus maravilhoso. No texto que nós lemos, diz que muitos sinais e maravilhas
eram feitos através dos apóstolos. A igreja primitiva era muito rica em tudo, não é? Vimos que não havia, nós vimos isso na semana passada, que não havia naquela igreja nenhum necessitado, porque a igreja entendeu o que é mordomia cristã e passou a viver em função das necessidades do irmão. Então, as pessoas que tinham bens vendiam seus bens e repartiam aquelas propriedades com os necessitados, de maneira que o texto nos diz aqui em Atos que aquela igreja ficou sem nenhum necessitado, porque todo mundo se preocupou com todo mundo exerceu a mordomia cristã, né? E as necessidades se acabaram. Mas aquela igreja, ela não só foi assim profícua, ela não foi apenas profunda, por cuidar das necessidades materiais dos irmãos. Além de todo cuidado com as necessidades cotidianas dos irmãos, aquela igreja também caracterizou-se pelo exercício dos dons espirituais. Por isso que havia muitas maravilhas acontecendo. Muitos sinais e maravilhas eram feitos pelas mãos dos apóstolos. Maravilhas do Senhor devem relacionar-se com tudo que Deus faz, não apenas com curas divinas. Houve muitas curas divinas aqui nesta igreja, mas nós não podemos relacionar as maravilhas do Senhor apenas com curas divinas, porque tudo que Deus faz é maravilhoso. A Bíblia diz que só Ele faz maravilhas e que Ele sempre opera maravilhosamente em tudo que faz. Todas as coisas que nós temos e somos são por causa do Senhor que opera maravilhas. Então, as maravilhas do Senhor devem relacionar-se também com os dons que Deus concede à igreja. O que são dons espirituais? Muita gente confunde dons espirituais com habilidade natural para fazer certas coisas. Mas quero dizer uma coisa, e que isso fique claro: por mais que pareça, um dom espiritual não é uma habilidade natural para as pessoas fazerem determinadas coisas. Tem muita gente que é um bom administrador, tem muita gente que preside muito bem, tem muita gente que serve muito bem, e nem crente é. Tem bons trabalhadores nas empresas que não são crentes, não é verdade? Muitas pessoas muito capacitadas, mas o dom espiritual é uma capacitação sobrenatural que Deus concede e só concede à igreja para que a igreja realize os seus planos. Então, a uns diz lá em 1 Coríntios 12 que Deus dá palavra de sabedoria. O que é palavra de sabedoria? É uma das manifestações das maravilhas do Senhor. Nós somos pessoas comuns e normais, mas existem momentos na nossa vida, da nossa família, da nossa igreja, da nossa sociedade, que é necessária uma palavra sábia para que a nossa família, a nossa sociedade em geral, tome alguma decisão, ou nós mesmos. E às vezes nós não temos um conselho correto para dar. Mesmo que tenhamos boas intenções, às vezes as boas intenções não bastam. Mesmo que tenhamos muita capacidade administrativa, às vezes isso não basta. Então Deus concede uma capacitação espiritual soberanamente para que nós, o seu povo, exerçamos aquilo que é da vontade dele. Dom espiritual é uma capacitação concedida por Deus para o que for útil a critério dele. Lá em 1 Coríntios, até gostaria de ler esse texto com os irmãos. Tem uma relação de dons. Na Bíblia, no Novo Testamento, nós temos 3 textos relacionados com dons espirituais. 1 Coríntios 12, a partir do versículo 4, diz assim. 1 Coríntios 12, a partir do 4, diz: Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. E esse útil é a critério do Espírito Santo de Deus. Eu sempre digo o seguinte: na dispensação da igreja, nesse momento da igreja, nós não temos dons fixos. Os dons são dados à igreja como coletividade. Qualquer pessoa pode ser usada por Deus com um desses dons. Mas o dom não é meu. O dom é de Deus. E o dom é dado à igreja inteira. E em benefício da igreja e para realizar a vontade de Deus, Deus concede certos dons a determinadas pessoas para eles realizarem certas coisas.
Tem muita gente hoje, por causa desses movimentos que existem, que acham que tem determinados dons como esses aqui que eu vou ler, por exemplo. A partir do 8 agora. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. Vejam que são dons parecidos. Palavra de sabedoria e palavra de ciência. Palavra de sabedoria é aquilo que nós já falamos. Deus concede uma sabedoria especial a determinada pessoa em determinada ocasião para que ela realize a vontade de Deus naquele momento. Palavra de ciência é a capacidade que Deus dá a determinadas pessoas para eles entenderem os mistérios de Deus e dizerem isso à igreja. Lendo a Bíblia, lendo a palavra. A outra, pelo mesmo Espírito, a fé. Não é a fé salvadora que aqui fala. É a fé para realizar coisas. A fé do impossível. Existem, por exemplo, a construção dessa igreja. Quanto vale esse prédio hoje? Eu avalio aqui uns 10 milhões de reais. Mais ou menos. São 3 andares. Eu não sei, né? Só sei quanto vale a casa que eu acabei de comprar. Não sei se vou pagar. Não, eu vou pagar. Se os irmãos morarem, Deus vai me abençoar. Quanto vale esse prédio? Quanto? Vocês têm, pessoal da avaliação, cadê? Vamos deixar por 10 milhões? Vamos deixar? Mesmo que fosse 5 milhões. Pergunto a vocês, nós, membros desta igreja, teríamos 5 milhões para construir esse prédio? Mas o prédio não está construído? Por quê? Porque Deus concedeu a fé necessária aos irmãos de então para construir esse templo. É esse tipo de fé que é um dom. Agora, se falar para a pessoa, construa outro templo, não vai dar, não tenho mais dinheiro. A não ser que Deus conceda aquela fé outra vez para aquela pessoa fazer isso. Você chega e pergunta, como eu fiz isso? Como eu comprei essa casa que eu comprei? Pela fé. Foi pela fé. Amém? Não só eu, tem um monte de gente que comprou casa pela fé, carro pela fé, vive pela fé. Nós vivemos pela fé, amém? Essa é a maravilha do Senhor também, né? Então, a outro pelo mesmo Espírito, a fé, a outro pelo mesmo Espírito, os dons de curar. Essa é uma coisa interessante. Eu já disse e quero repetir. O dom não é dado a você, é dado à igreja. Todos nós podemos ser usados por Deus em momentos assim. Eu sempre falo para essas pessoas que dizem que tem dom de curar. Falo, vamos lá no Hospital Municipal de Santo André, porque ali é um caos, né? Para você curar todo mundo. Não, mas não é assim. A pessoa tem que ter fé. Não, a pessoa não tem que ter fé. Se você tem dom, você cura. Porque o que acontece nesses movimentos? A pessoa chega e diz, o cara diz que tem dom de curar todo mundo lá. A pessoa vai e não é curada. E o que é que eles dizem para o crente? Você não foi curado porque te faltou fé. Então a culpa é sua. Quando Jesus curava, quando Jesus ressuscitou mortos, o filho da viúva de Naim, por exemplo, ele requereu fé de alguém? Ele chegou e curou. Quando aquele pai daquele jovem que estava possesso do espírito imundo chegou para Jesus e Jesus expulsou o demônio do filho, e ele disse para Jesus, se o Senhor pode fazer alguma coisa, nos socorra. Jesus falou para ele, se tu podes fazer, se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. E aquele homem falou, Senhor, eu não tenho fé, ajuda na minha incredulidade. E Jesus curou o filho dele. Então, irmãos, se a pessoa tem o dom de curar, ela vai curar independentemente da fé. Se você for em alguma dessas igrejas, eu aconselho a você não ir. Se você for em alguma delas, e o pregador disser para você, olha, eu vou te curar porque eu tenho o dom de curar, e você não for curado, ele falar porque você não tem fé, diga para ele, você não está pregando a palavra de Deus, você está mentindo. O dom de curar é dado aqui no nosso meio, numa igreja batista histórica, tradicional. De que forma? Nós já oramos muitas vezes aqui, Deus curou pessoas. Deus curou pessoas de câncer aqui. Porque nós temos a capacidade de curar? Absolutamente. Mas o dom é dado à igreja, e a igreja orou. E Deus respondeu conforme quis, que era a vontade dele curar a pessoa. E curou. Como pode curar qualquer outra pessoa. Os dons são dados à igreja, em função da igreja. Você sabe por que um crente não pode ser crente em casa também? Porque Deus concede dons
A igreja é para ser usado em benefício da igreja. Se você é um crente que está em casa, você não pode usar os dons que Deus te dá. Você só pode usar na igreja, em função da igreja e para a igreja. Eu estava dizendo lá para os irmãos, lá no curso de catecúmeno, que ser crente em casa é a mesma coisa que casar consigo próprio. Você chega no cartório e fala, eu vim casar. O seu nome qual é? Aí fulano que tal. E o nome da noiva? Não tem noiva, eu vim casar comigo mesmo. Você não pode fazer esse tipo de casamento, isso não existe. Ser crente em casa é isso. Tem um monte de gente hoje que está pertencendo ao movimento, e é outra coisa que a gente deve também orar por isso. Tem os desigrejados. Já ouviram falar? Eles estão na internet. Eles se decepcionaram com as igrejas e estão em casa. E são pessoas que não querem mais vir para a igreja nem se reunir como igreja. Estão decepcionados. Decepcionados com quem? E com o quê? Não tem coisa pior do que você imaginar que uma pessoa tem o condão, tem o poder de tirar você da igreja. A igreja é Jesus Cristo. Você é Jesus Cristo. Um crente verdadeiro nunca se afasta da igreja de Deus. Porque você é de Deus, você é a igreja, corpo de Cristo. Você não pode se afastar do corpo de Cristo. A Bíblia diz que a igreja é santa, é pura e imaculada. É como uma noiva ataviada para o seu esposo. Então, a igreja do Senhor é intocável. Ninguém pode tocar na igreja e sair impune. E é dentro dessa igreja que é a menina dos olhos do Senhor, que Ele usa você com os dons que Ele concede. A igreja de Jerusalém era uma igreja rica porque usava dos dons que o Espírito Santo concedia. Era uma igreja sensível à voz do Espírito Santo de Deus. Você sabe que, em razão da própria vida, a gente põe muitas culpas nas coisas, mas eu vou tirar essas culpas e vou pôr essa culpa em nós mesmos. Por que eu me torno um crente frio? É por causa do sistema? É por causa da sociedade? Mas os crentes de Jerusalém também não viviam num contexto, também não viviam numa sociedade, também não vivia no meio de gente incrédula, também não vivia no meio de gente que era contra a própria igreja. E por que eles eram tão fiéis a Deus? Porque eles amavam o Senhor acima de tudo. Eles viviam maravilhados com o Senhor Jesus Cristo. Eles entenderam que o nome de Jesus Cristo é de fato maravilhoso. E isso encantava aqueles cristãos. Eles viviam em função do Mestre. Eles viviam em função do Senhor. Eles viviam para fazer a vontade de Deus. E por que nós às vezes nos entristecemos? Por que às vezes nós caímos da fé? Porque nós deixamos de olhar para o Senhor e começamos a olhar para o que não devemos. Até porque nós sempre exigimos do outro aquilo que nós não somos. Eu sempre acho que você tem que ser um crente melhor. Você deveria ser o meu exemplo. Mas eu não acho que eu devo ser o seu exemplo. É como aquela mãe. Eu estive no presídio essa semana e você vê ali muitas mães chorando por causa dos filhos presos. Eu vi um jovem chorando que me cortou o coração. Quando ele soube que estava condenado, efetivamente condenado, aquele jovem chorava. Mas ele chorava assim do fundo do coração. Dá muita pena. Dá muita pena. Era a primeira vez que ele tinha se enveredado pelo caminho do crime. E dá muita pena. Mas ele chorava assim. A advogada estava junto. E disse para ele o que fazer e tal. E entrar com recurso, etc. E tal. Mas aquele jovem chorava. Mas chorava profundamente. E as mães que vêm visitar os filhos ali, elas normalmente dizem que os meninos, meu menino foi vítima de más companhias. Às vezes, o filho dela é que é a má companhia. Mas nós normalmente nós não queremos admitir a nossa parte nas coisas. Então nós atribuímos a uma outra coisa. Por que eu me torno um crente frio? Por causa de A, por causa de B, por causa disso, por causa daquilo, por causa do sistema, porque alguém disse isso, alguém falou aquilo. Não, irmãos. Você é de Jesus Cristo. Em vez de você ouvir pessoas que às vezes nem têm um compromisso com o Senhor, ouça Jesus Cristo. Veja a Bíblia. Veja a palavra de
vida de oração. E com certeza você vai deixar de ver essas pequenas coisas e vai se encantar com as maravilhas do Senhor. A igreja de Jerusalém era muito rica em todas as coisas, porque eles tinham ali muito evidente a presença do Espírito Santo de Deus e eram pessoas que exercitavam os dons espirituais. Você já experimentou exercitar os dons que Deus te concede? Existe outra série de dons, aqui em Romanos, por exemplo, capítulo 12, veja comigo, por favor. Romanos 12, do 6 ao 8. Diz assim, Romanos 12, do 6 ao 8. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita a misericórdia, com alegria. Veja que tem muitos dons aqui, bem interessantes, e um tanto quanto diferentes daqueles que a gente já viu lá em 1 Coríntios 12. Né? Mas o texto diz aqui que há diferentes dons, porque existem diferentes pessoas, porque existe a multiforme graça de Deus também. Então Deus distribui os dons conforme Ele quer. Há pessoas que são, diz aqui, de modo que tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia. O que é profecia? As pessoas confundem essa palavra profecia, e nesses movimentos que existem aí, existe uma confusão total e absoluta do que seja profecia. Né? A palavra profecia, tanto no grego, que o Novo Testamento foi escrito em grego, quanto no hebraico, ela tem duas conotações. Profecia significa aquele que prediz o futuro. Como todo futuro que Deus quer que a gente saiba já está predito na Bíblia, esse tipo de ministério já não existe mais. E outro sentido da palavra profecia é falar em lugar de outrem. É como se você tivesse procuração de alguém para falar. Ou seja, é como se Deus desse a você uma procuração para você falar em nome dele o que ele quer que você diga. Por exemplo, eu estou profetizando, porque eu estou falando as palavras de Deus na presença de Deus. Quando você prega, os irmãos nas sociedades, na escola dominical, as irmãs da tarde de oração que trazem a palavra, você está profetizando, porque você está falando as palavras de Deus, em nome de Deus, na presença de Deus. Então, todo pregador, todo crente, num certo sentido, que fala a palavra de Deus é um profeta. E a Bíblia diz, se você é um profeta, e você o seja segundo a medida da fé. Então, diga para as pessoas aquilo que Deus quer que você diga, e que está escrito na Bíblia. Se é ministério, o que é ministério? A palavra ministério, normalmente nós relacionamos com os ministérios pastorais, missionários, etc. Mas a palavra ministério significa serviço. Então, ministro é aquele que serve, segundo a Bíblia. Veja só que a palavra ministro, numa conotação comum, são pessoas que exercem autoridade. No sentido da Bíblia, ministro é aquele que serve a igreja. Não é aquele que manda na igreja, mas aquele que serve a igreja. Então a Bíblia diz, se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou que exorta? O que é exortar? Exortar é ensinar, é orientar, às vezes é pegar no pé. E Deus às vezes nos concede essa possibilidade de orientar alguém que está caminhando num caminho que não deve e o fim não vai ser bom, e eu tenho o Espírito de Deus e tenho amor pela pessoa, então Deus me usa para dizer, olha querido, olha querida, esse caminho que você está trilhando não é bom e não vai dar numa coisa boa, portanto deixe isso em nome do Senhor. Aí a gente aconselha a pessoa, ora com a pessoa e traz a pessoa de volta ao caminho certo. E Tiago diz que se a gente fizer isso, salva uma alma. A igreja de Jerusalém era uma igreja muito rica porque usava dos dons espirituais. A presença de Deus e do Santo Espírito era muito patente. Há um esfriamento nos nossos dias. Há um esfriamento. E devemos reconhecer isso. Porque os movimentos que crescem fora da palavra de Deus crescem muito. Mas aqueles que estão ao redor da palavra de Deus, eles continuam pequenos. Aqui no Brasil e no mundo inteiro. Por que isso? Porque Jesus disse que nós estamos vivendo os últimos dias.
E o Senhor disse: quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Essa fé que procede da Bíblia, esse ensino que procede da Bíblia. As pessoas correm atrás de tudo, mas não correm atrás da palavra de Deus. Virá um momento, diz um dos profetas, que as pessoas correrão atrás da palavra de Deus. Mas parece que o momento ainda não é esse. O momento é de correr da palavra de Deus. Mas que Deus nos abençoe e que a gente continue sempre fazendo a vontade dele. Quando você olha na Bíblia, você percebe que os dons, eles são de duas ordens. Tem os dons da fala, ou dons verbais, e os dons do serviço. Os dons da fala são aqueles: profecia, conhecimento, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, ensino, exortação. Esse tipo de dom, Deus nos concede através da nossa fala, do nosso vernáculo, né? Falar com as pessoas. E os dons do serviço são dons de liderança, dons de socorro, que a irmã Socorro exerce aqui na igreja, e nós nos referimos a ela hoje. Ensino, contribuição. Sabe, irmãos, contribuição é uma coisa importante. Eu estava vendo o relatório da igreja, e teve acho que 2 meses atrás, nós contribuímos com a obra missionária acima da nossa promessa de fé. Eu fiquei muito feliz. Eu agradeci a Deus por isso, pela liberalidade dos irmãos. Mas nos 2 meses que se seguiram aquele mês, o mês anterior e este mês, nós não chegamos na nossa promessa de fé. Quer dizer, alguns irmãos se esqueceram daquela promessa que fizeram e deixaram de contribuir para a obra missionária. O que eu quero dizer é o seguinte: toda vez que nós deixamos de compartilhar da obra de Deus, a obra do inimigo cresce, porque a obra de Deus não avança. Vamos contribuir. A Bíblia nos fala de dízimos, a Bíblia nos fala de ofertas. Eu acho interessante esses conceitos da palavra de Deus sobre contribuição. E diz lá em 2 Coríntios capítulo 8 e 9, quando Paulo se refere a isso, que Deus ama ao que dá com alegria. A nossa contribuição não deveria ser tida assim como uma contribuição. Eu vou entregar algum dinheiro para esse ou aquele ministério da igreja. Não. Nós deveríamos ter o seguinte sentido quando contribui: eu sou agraciado por Deus pelo fato de eu poder participar da obra dele. É uma bênção muito grande quando você tira dos seus recursos e compartilha esse recurso no projeto de Deus. A obra de Deus é abençoada, você é abençoado, todos nós somos abençoados. Amém? Então a igreja de Jerusalém fazia tudo isso, esses dons do serviço, liderança, socorro, contribuição, misericórdia, o dom da misericórdia. Que coisa interessante. O que é misericórdia? Você é uma pessoa misericordiosa? Hoje eu fui levar o Felipe, ele estava fazendo prova, não sei se já voltou, e fui levar na escola. Quando eu estava voltando, paramos o carro no semáforo, e vi um garoto tão bonito, sabe, e jogando aquelas bolinhas para cima. Eu estava sem tostão no bolso. Eu fiquei com muita pena, isso dói no nosso coração, Eu falei para a Angelina: você não tem nenhum dinheiro aí? Ela sempre anda com uma bolsinha de dinheiro, moeda, mas é um dinheirinho, E ele jogando, sabe, um garoto muito lindo, muito bonito, assim, uns 12 anos de idade, ali na frente dos carros, jogando aquelas bolinhas. Eu fiquei com muita pena. E isso mexeu com o meu coração. Mas eu não tinha como ajudar. Aí eu falo: eu fui embora, saí para casa. Eu fiquei acompanhando o andar dele. Ele era muito triste. A carinha triste, sabe? Ninguém contribuiu, ninguém deu um tostão para ele. E ele saiu andando na calçada. Isso cortou o meu coração. Agora, eu fico pensando uma coisa, irmãos. E as pessoas que estão indo para o inferno? Elas vão se perder definitivamente. Nós não temos misericórdia delas. E o meu irmão que padece necessidade, eu não tenho misericórdia dele. Às vezes nós temos parentes na nossa casa, no nosso lado, que não é crente, e nós não temos misericórdia deles. Sabe, irmãos, é uma falta de amor muito grande a gente não falar do plano de salvação para as pessoas que nos cercam. Nos falta misericórdia. As pessoas estão se perdendo. Mas ela tem um coração duro, ele tem um coração duro. Não tem não, se a graça de Deus bater, ele rebenta. E a pessoa vai dizer: como é que eu não entendi isso antes? Mas é necessário que nós exerçamos essa misericórdia, de ir às pessoas e dizer para elas que o Senhor Jesus Cristo morreu por elas, e elas devem se arrepender dos seus pecados e entregar suas vidas ao Senhor, para não perecerem. Você não precisa perecer. Você pode ouvir
a palavra de Deus e entregar o seu coração a Jesus Cristo. O Espírito Santo fala com você, ele convence que você é um pecador. Você não precisa mesmo ir para o inferno. A igreja de Jerusalém era uma igreja que exercia esses dons. Dons da misericórdia, fé, discernimento. Discernimento. Eu acho que é um dos dons que nos falta muito hoje. Tanto discernimento pessoal, para certas coisas, como discernimento espiritual. Jesus disse, certa vez, para os saduceus, que eles erravam porque não conheciam a palavra de Deus e nem o poder de Deus. Quando você conhece a palavra de Deus, você pode discernir que tipo de espírito fala. O púlpito é um lugar... Eu confesso que eu tenho muito ciúmes do púlpito. Tenho mesmo. Não é, eu tenho. Não porque eu queira pregar o tempo inteiro, mas porque eu tenho. Daqui só tem que sair a palavra de Deus. E nada mais. Eu tenho vontade de pegar no pescoço de certas pessoas que às vezes vêm aqui com muita boa vontade e dizem coisas que não está na Bíblia. Não é a palavra de Deus. E quando eu ligo meu rádio, minha TV, eu vejo pessoas dizendo coisas que não é a palavra de Deus, parecendo a palavra de Deus. Mas nós temos que conhecer a Bíblia, irmãos. Nós temos que ler. Por isso essa campanha gloriosa que nós estamos fazendo aqui, de ler a Bíblia. Leia a sua Bíblia. Leia a sua Bíblia. Porque então você tem condições de discernir aquilo que você ouve, se é de fato ou não a palavra de Deus. Não seja enganado. Não seja ludibriado. Jesus disse que se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. Não queira cair na cova. O que você deve fazer para não cair na cova? Conheça a palavra de Deus. Discirna se o Espírito que te fala é de fato o Espírito de Deus ou não. Não basta ser uma mensagem bonitinha. Tem muitas mensagens que usam da Bíblia. Aliás, o diabo usou da Bíblia. Lá no capítulo 4 de Mateus, quando Jesus está sendo tentado pelo diabo, ele chega para Jesus e fala: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus fala para ele: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O que é que o diabo fala para Jesus? Também está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que os teus pés não tropecem em pedra. Ele citou só o 91. E qual era a intenção dele? Quando o pastor Paulo Sérgio veio aqui, ele disse que a grande imitação é aquela que parece verdade. É aquela que fica muito perto da verdade. Para você não ser levado por uma imitação, o que é que você tem que conhecer? Profundamente o original. Senão você é ludibriado. E um dos dons que o Senhor concede à igreja é o dom do discernimento. Você deve ser um crente que saiba discernir se uma coisa que é dita aqui é ou não a palavra de Deus. Então nessa igreja de Jerusalém, havia muitos sinais e maravilhas que eram feitas pelo Espírito Santo através dos apóstolos. E eu quero dizer para você que você não é diferente daqueles discípulos de Jerusalém. Você pode ser profundamente usado por Deus para realizar as suas maravilhas. E uma coisa que diz aqui sobre a igreja de Jerusalém é que todos os discípulos estavam reunidos num dos apêndices do templo, chamado de apêndice de Salomão. Eles estavam unanimemente reunidos. Eu gostei dessa frase porque ela, apesar de ser pequena, nos ensina muita coisa. Eles, até para se reunir em determinado lugar, eles eram unânimes. Na semana passada nós falamos da unidade e da diversidade. Eram pessoas diferentes, mas com o coração em conjunto, com o coração unido. Então essas pessoas faziam a vontade de Deus e viviam em unanimidade. Unanimidade de propósitos. Unanimidade para fazer a vontade de Deus. Eles não ficavam brigando uns com os outros. Não haviam grupinhos. Não havia pessoas de A ou B. Todos eram efetivamente de Jesus Cristo. Não de ninguém, mas de Jesus Cristo. E quando nós somos de Jesus Cristo, nós nos tornamos também uns dos outros. Não há como você ser de Jesus Cristo e não se reconhecer tão humano que possa amar seu irmão humano. As pessoas que se julgam muito espirituais, elas estão muito acima de nós. Elas não são humanas e, portanto, não conhecem a Deus. Porque Deus se revelou a nós por Jesus Cristo, a nós seres humanos. Nós somos
falhos, nós temos problemas, nós temos carências, nós temos tudo isso. A igreja de Jerusalém era uma igreja unânime. E essa mensagem de unanimidade, ela já vem desde o início. Aqui no capítulo 2, 44 de Atos, até já falamos um pouco sobre isso. Diz assim: todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Nessa época que foi escrito isso aqui, quando Lucas escreveu esse versículo, a igreja contava com 3.000 membros. Depois a igreja passou de 5.000 membros. E no capítulo 4, que nós falamos na semana passada, versículo 32, diz assim: e era um o coração e a alma da multidão dos que criam. Aí já tinha mais de 5.000 membros. E eles continuavam unânimes, eles continuavam juntos, eles continuavam querendo fazer a mesma coisa, eles continuavam trabalhando em conjunto. Então, uma coisa que eu peço a Deus para a nossa igreja é que haja de fato unanimidade entre nós, unanimidade de propósito, que todos nós queiramos fazer a vontade de Deus, que todos nós trabalhemos pelo bem comum da nossa igreja, que todos nós tenhamos um coração, uma alma, uma união perfeita, para que o nome de Deus seja glorificado através de todos nós. Se houver dissensões e sentimentos, a igreja não funciona, a igreja não vai para lugar nenhum. Jesus disseram para Jesus certa vez que ele expulsava demônio pelo príncipe dos demônios. Jesus falou: se um reino se dividir contra si mesmo, esse reino não subsiste. Uma família dividida contra si mesmo vai se acabar. Uma igreja dividida se acaba. Então, a unanimidade é uma característica de crentes verdadeiros. Os verdadeiros crentes, cheios do Espírito do Senhor, são todos unânimes e procuram unanimidade em tudo que fazem. E nesta igreja, que era unânime, aqui em 1 Coríntios capítulo 1, capítulo 1, versículo 10, diz assim, Paulo dizendo para a igreja de Corinto, que não era uma igreja lá muito unânime. 1:10 de 1 Coríntios diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões. Esse é o mandamento para a igreja do Senhor, do passado e de hoje, e de todas as épocas. Enquanto a igreja do Senhor existir nessa terra, ela deve ser uma igreja unânime, unida, para a glória de Deus. Uma igreja que não é unida, não vai para lugar nenhum. E uma outra coisa que acontecia muito nesta igreja, era que o testemunho dos discípulos era um testemunho poderoso. No versículo 13, um versículo que tem um linguajar bastante intrincado, diz assim: quanto aos outros, ninguém ousava juntar-se com eles, mas o povo tinha-os em grande estima. Eu já parei nesse versículo muitas vezes. O que será que Lucas quis dizer no que disse aqui? E eu não entendia mesmo. Mas o que ele disse foi o seguinte: nem todos os descrentes de Jerusalém aderiram à fé cristã. Todavia, tinham os crentes em grande estima. Quer dizer, o testemunho daqueles irmãos era muito poderoso, tanto entre eles próprios, quanto para os de fora. As pessoas de fora sabiam que aquela gente era muito crente. E, em consequência desse testemunho poderoso, o que acontecia? Diz que as conversões aumentavam cada vez mais. Pessoas se convertiam, pessoas aderiam à fé, né? Pessoas ouvindo o Evangelho, entregavam seu coração a Jesus Cristo. E aqui muitas pessoas não aderiram à fé, conforme esse versículo 13 diz, por causa do fato, possivelmente, de Ananias e Safira. Ananias e Safira, nós falamos a semana passada sobre eles deliberaram mentir contra o Espírito Santo de Deus e foram fulminados. Eles morreram ali na presença de Pedro. E muita gente, quando viu que ser crente é coisa séria, eles não queriam se unir à fé, apesar de ter muita estima pelos crentes. Você sabe que hoje em dia as pessoas acham que ser crente é qualquer coisa, mas ser crente é uma das coisas mais sérias que existe no mundo. Você está brincando com fogo quando você não é um crente verdadeiro. E Salomão diz nos seus provérbios que ninguém que toma fogo no seu seio sempre se queima. Então ser crente é coisa séria. E aquelas pessoas em Jerusalém, eles perceberam que ser crente era algo extremamente sério, de maneira que eles preferiam só admirar os crentes, mas não aderiram à fé cristã, porque pensaram: vai que acontece com a gente o que aconteceu com Ananias e Safira. Mas Paulo nos diz no capítulo 11 de 1 Coríntios que muitas pessoas estão mortas.
mesmo dentro da igreja, por não discernirem o corpo do Senhor, por não entenderem o que é a igreja, por pensarem que a igreja é coisa de brincadeirinha. Não é. A igreja é coisa extremamente séria. A igreja, repito, é o corpo de Jesus Cristo. É na igreja que o Senhor se manifesta. É na igreja que a presença dele é vista e sentida e pregada e querida. Então, muitas conversões aconteceram na igreja de Jerusalém por causa do testemunho dos irmãos. Eu tenho percebido muitas vezes, com tristeza, e já ouvi isso, infelizmente eu vi, dizer, olha, eu até gostaria de ser crente, mas eu conheço uns crentes lá perto de casa, ou conheço um crente no meu trabalho, para ser crente igual eles, eu prefiro ser o que sou. É horrível, né? Que testemunho é esse? Testemunho negativo. Mas a igreja de Jerusalém tem um testemunho positivo e muito poderoso. Então, que Deus nos ajude a ter um testemunho positivo, que as pessoas olhem para nós e queiram ser crentes como nós. E, para a gente concluindo, eu quero dizer o seguinte: é uma coisa que não se pode mesmo negar. Na igreja de Jerusalém havia muitas curas físicas, curas de doenças. O Senhor cura? Amém? O Senhor opera maravilhas? É sobre isso que a gente está falando, né? Opera maravilhas. A maior de todas as maravilhas, com certeza, é a nossa cura espiritual pela salvação de Jesus Cristo. Mas também, irmãos, o Senhor Jesus tem misericórdia das nossas fraquezas, das nossas doenças, da nossa pequenez, da nossa impossibilidade. E muitas vezes é do agrado dele nos curar também fisicamente. Eu sou prova disso na minha própria vida. O Senhor já me curou. A minha mãe foi curada por Jesus num momento bem difícil da nossa vida, né? Os meus filhos, minha esposa, irmãos dessa igreja, quantas maravilhas o Senhor já não operou nessa área. Eu já vi pessoas também, não só com problemas físicos, mas psicológicos, gravíssimos, né? Pessoas que estavam num estado deplorável, mas ouviram a palavra de Deus e também foram curadas. Eu já vi pessoas portadoras de demônios serem expulsos, esses demônios, pelo poder da palavra de Deus também. Então Deus opera maravilhas. Ele operou no passado, Ele opera hoje. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Deus é o Deus que opera maravilhas no meio do seu povo. Amém? E nós somos o povo de Deus. E existe na sua vida alguma coisa que você não possa resolver? Existe alguma coisa que você não tem como lidar mais com ela? Entrega isso para o Senhor. Ele opera maravilhas. O Senhor liberta. O Senhor cura. O Senhor limpa. O Senhor nos restaura. O Senhor é muito bom. O Senhor é grande, é misericordioso. Está sempre atento às nossas necessidades. Todas elas. Amém, irmãos? Eu peço a Deus que Ele estenda sua mão poderosa sobre cada um de nós e nos socorra nas nossas necessidades todas. Os irmãos que estão desempregados, que Deus abra uma porta adequada para eles. Os irmãos que estão com enfermidades, que Deus, segundo a sua vontade, estenda sua mão poderosa sobre eles e possam ser curados. Irmãos que estão algemados, por assim dizer, com certas coisas na sua vida, coisas que têm atrapalhado o seu viver durante a sua existência, Deus pode te libertar perfeitamente de tudo isso e você cantar hinos e louvores ao Senhor. O nosso Deus faz maravilhas. O nosso Deus é maravilhoso. Deus fez maravilhas na igreja de Jerusalém. Deus faz maravilhas na igreja do Valparaíso. Deus faz maravilha no meio da sua igreja, em qualquer lugar do mundo. Deus está presente. Deus age. Deus não é uma teoria. Deus é um ser que nos ama profundamente e deu seu Filho para morrer por nós. Quero concluir dizendo o seguinte: a igreja de Jerusalém é um modelo de igreja que deve ser percebida por todas as igrejas locais. Todos nós que somos crentes devemos pegar esses ensinos da palavra de Deus aqui contidos no livro de Atos dos Apóstolos e aplicar a nossa própria vida, a nossa própria igreja. Aquela igreja era abundante da presença de Deus, da atuação do Espírito Santo e da pregação cristocêntrica. O nome de Jesus Cristo era pregado, o nome de Jesus Cristo era exaltado. Por isso tantas coisas aconteciam.
Lá em Apocalipse 3:20, na igreja de Laodiceia, que é aquela igreja que o Senhor diz, olha, porque você não é quente nem frio, mas você é morno, eu vou te vomitar da minha boca. Naquela igreja, o Senhor diz em 3:20, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a sua porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Numa igreja onde o próprio Senhor estava de fora, mas ele estava dizendo, se vocês abrirem, eu entro. Que Deus esteja no nosso meio, não de fora como estava na igreja de Laodiceia, mas que Deus esteja aqui no nosso meio, como esteve na igreja de Jerusalém, operando suas maravilhas poderosas, que os seus dons sejam exercidos por cada um de nós, crentes dessa igreja, que o poder do Senhor Jesus Cristo esteja em nós, que o nosso testemunho como crente seja de fato um testemunho poderoso, que a nossa vida seja um incentivo para outras pessoas quererem ser o que nós somos, não um desincentivo, mas um incentivo. Que Deus opere profundamente nos nossos corações, através do seu Santo Espírito. Que Deus abençoe você, meu querido irmão, irmã, todos presentes aqui. Que Deus faça com que você possa enxergar as suas maravilhas, as maravilhas da sua lei, como diz no Salmo 119. Que Deus abençoe cada um de vocês. Que o Espírito Santo de Deus continue falando à sua vida, ao seu coração. Que a tua vida, como diz no livro de Jó, se levante mais clara que o meio-dia. Mesmo que haja trevas, que Deus ilumine os teus caminhos. Que Deus guie a tua vida. Que Deus guie a tua vontade. Que Deus te liberte de certos pecados que impedem a presença de Deus em você. Amém?